O profeta, por sua grande sabedoria em conhecer o fim das coisas e em conhecer o que Deus ia fazer, e ele foi chamado o chefe dos magos. E os magos tinham velhos manuscritos que eles consultavam de seus ancestrais. E Daniel introduziu os escritos do Senhor. E assim nós entendemos que durante esse tempo eles tinham se consultado muito uns com os outros. E eles tinham visto a sabedoria e o poder que o único Deus verdadeiro produzia, que era muito além de qualquer astrônomo ou mago. Isto foi provado na noite do rei Nabucodonosor, ou do baile de Belsazar, em que nenhum dos caldeus ou astrônomos podiam ler a escritura na parede. Mas Daniel, através do Espírito e do poder do Deus vivo, pôde fazê-lo. E seus escritos foram mantidos sagrados e são até o dia de hoje. Agora nós os chamamos no Oriente. Eu tive o privilégio de falar com eles na Índia, e agora eles são chamados maometanos. Porém eram na verdade medo-persas. Os indianos são chamados creio que os chamam de impuros. Os medo-persas, na realidade, são os maometanos. E eles são aqueles que estavam originalmente com o rei Nabucodonosor. E os seus grandes sábios eram eruditos que estudavam as coisas naturais para declarar as coisas espirituais que estavam para acontecer. Assim, nessas longas centenas de anos, e o manuscrito dos ensinamentos de Daniel e assim por diante, eles os guardaram. E o que eles faziam nas primeiras horas da noite? Eles subiam nas montanhas Assei, e ali em cima eles tinham um castelo. E neste castelo estava o castelo dos magos, e eles tinham sua festa Fúlgidas, e após a festa eles iam para fora nos baldaquinos ou sobre o terraço, e lá para certa torre de observação depois que o sol se pusera. E como os maometanos normalmente fazem, curvam-se para o sol e gritam: Alá! Alá! E muitas vezes benzem a si mesmos com águas sagradas e assim por diante, mesmo até hoje. A maior de suas coisas mais sagradas era o fogo. Eles criam que este único Deus verdadeiro habitava no fogo. E quão estranho é saber que o único Deus verdadeiro e vivo de fato habita na luz, e ele é um fogo consumidor. Como eles acendiam os fogos sagrados. E eles observavam este fogo porque criam que o único Deus verdadeiro habitava neste fogo, e ele refletia-se para eles. E o fogo queimava com o maior brilho quando a luz do sol baixava. E assim eles saíam nesta torre de observação e olhavam para cima. E eram bem treinados. E conheciam cada movimento do grande corpo celestial de estrelas. Eles buscavam diligentemente qualquer movimento. Se os cristãos apenas fizessem isso, não observar as estrelas, mas observar a palavra de Deus enquanto ela está se desvelando. Se nós apenas notássemos hoje e víssemos como Deus prometeu neste dia as coisas que nós tão corajosamente apoiamos, Deus tem prometido fazer estas coisas, tais como curar os doentes e fazer os grandes milagres. O mesmo Daniel que lhes ensinou os acontecimentos disse que, nos últimos dias, o povo que conhecesse ao seu Deus faria proezas. Estas escrituras têm que se cumprir. Se nós apenas buscássemos, e se você notar, Deus somente se revela àqueles que buscam e desejam vê-lo. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. E algumas vezes Deus deixa coisas acontecerem para que nos cheguemos a Ele, pois Deus seguramente tem ordenado que certos acontecimentos devam ocorrer, e eles se desdobrarão exatamente como o seu grande relógio do tempo marca. E numa, digamos, certa noite, após a festa terminar, e eles terem se curvado para o pôr do sol, nosso grupo sobe para esta torre de observação, e enquanto os grandes corpos celestes começam a mostrar-se no céu, velhos manuscritos de antigamente de sábios eram trazidos e abertos, e eles os consultavam e diziam:
certas coisas que estavam preditas, e o assunto talvez continuava por longo tempo sobre a grande queda dos reinos e o colapso de seus grandes impérios, e quanto à posição social das pessoas e as guerras que tinham despedaçado a terra e banhado-a com o sangue de seus companheiros. E como homens que são espirituais compreendem somente coisas espirituais, como que o desenrolar dos grandes dias passados e a vergonha deles, enquanto o fogo sagrado em línguas subia pelo ar e se desvanecia para representar o único Deus verdadeiro e vivo, e enquanto a noite avançava para o seu meio, digamos 10 horas ou 11, enquanto a hóstia estava lá disposta, talvez cantando seus hinos ou talvez estivessem orando. Nós não sabemos exatamente o que eles estavam fazendo, e os historiadores não deixam isto claro. Entretanto, eles deviam estar em uma atitude espiritual, pois Deus adora onde há unidade e espírito. Deus virá a nós esta manhã. Ele poupará a vida desta garotinha querida e de muitos de vocês aqui que talvez estejam morrendo de câncer e de outras doenças, se nós apenas pudermos entrar em unidade espiritual com sua palavra e com Ele. Deus se revelará. Ele sempre faz isso. No caminho para Emaús, após a ressurreição, foi somente quando Teófilo e seu amigo começaram a falar com ele, e as escrituras foram citadas, e o Deus em Cristo revelou-se a eles. E então, no caminho de volta, eles disseram: não ardiam em nós nossos corações quando falávamos com ele ao longo do caminho? Tem algo de especial com o falar da palavra. Em seus velhos manuscritos, enquanto liam sobre diversos magos que já tinham falecido, e não dá para eu pronunciar a sua Bíblia agora, ou eles tinham chamado Zedacoa, algo assim, que eles liam e consultavam estes escritos de seus homens sagrados. E como que muitos deles eram idólatras e trouxeram vergonha e desgraça para o povo, não há dúvida de que esses magos curvavam suas cabeças de vergonha. Contudo, os fogos sagrados então queimando representavam um Deus verdadeiro. Então eu posso ver chegando do castelo um com um rolo em sua mão, e ele o apresenta aos sábios enquanto estavam sobre a torre de observação, observando as estrelas, e tudo se movendo perfeitamente em harmonia, como faziam noite após noite, exatamente como Deus ordenara. E aqui, enquanto estavam falando sobre a queda de reinos, eles leem uma porção de Daniel, que dizia: eu olhava quando uma pedra foi cortada da montanha, sem mãos, e feriu os reinos da terra, e eles se tornaram como a palha na eira. E esta grande pedra se fez uma montanha que cobriu toda a terra, e seu reino será um reino eterno. Suas esperanças então foram animadas quanto a um tempo em que os impérios cessariam de cair e em que os reinos cessariam de ser destruídos, pois vinha um reino eterno designado pelo único Deus verdadeiro e vivo. E enquanto eles pensavam nestas coisas, nas escrituras, um deve ter olhado para cima, e havia uma que era estranha entre elas. Eles viram uma luz que nunca tinham visto antes. Era uma estrela majestosa que não tinha até esse tempo pertencido ou não entrara à vista dos olhos dos magos. Mas lá estava. Por quê? As escrituras devem ser cumpridas. Você diz então: irmão Branham, acha que Deus trataria com aqueles magos? A Bíblia disse em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 que Deus antigamente, de muitas maneiras, todos os tipos de maneiras, havendo falado aos pais, também está escrito em Atos 10:35 que Deus não faz acepção de pessoas, mas honra aqueles em cada nação que desejam servi-lo em justiça. Embora você esteja errado, mesmo assim, na justiça do desígnio do seu coração, que você deseja servir a Deus, Deus honrará isso. Por conseguinte, as denominações não têm limites que possam estabelecer que detenham a Deus em algum determinado credo, porque Deus irá considerar os motivos do coração humano, e aí Ele operará a partir desse ponto. E verificamos que estes magos,
honestos em seu coração e desejando ver aquele único Deus verdadeiro, esperando sua profecia ser cumprida que dizia que o Senhor o levantará e fará seu reino não terá fim. Será um reino eterno. Foi nesse tempo que a estrela, que conhecemos hoje como sendo estrela, apareceu no céu. Eu posso imaginar que aqueles magos unanimemente ficaram sem fala enquanto olhavam para o fenômeno da estrela que tinha desafiado as leis do sistema solar. E tinha vindo das grandes constelações de corpos celestiais para declarar algo que estava prestes a acontecer. Espero que a esta altura você possa ler entre linhas e saber o que queremos dizer. Que neste dia Deus tem desafiado tudo para se declarar que Ele está vivo hoje, ressuscitou dos mortos em seu grande corpo celestial.